Fala rapaziada, tudo bem? Ó, o Vasco tem negociações avançadas para contratar por empréstimo o meio-campista Bruno Prachedes do Red Bull Bragantino. Bora para mais um vídeo que eu te explico quem é e como ele atua, mas antes queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, o Bruno Prachedes surgiu lá em 2020, quando àquela altura o Internacional foi campeão da Copinha, em cima do Grêmio inclusive. E ele foi um dos grandes destaques do Internacional naquele campeonato. Inclusive, se a gente for analisar aquele elenco do Inter, hoje ele foi o que alcançou voos mais altos. Longe do que se esperava, mas ele conseguiu de fato se tornar um jogador profissional e até que ter um bom desempenho aqui no futebol brasileiro. E já naquele ano, em 2020, ele atuou bastante, principalmente com o Abel Braga, né? O Eduardo Cudê era o treinador do Internacional, saiu, foi para o Celta de Vigo, e aí o Inter trouxe o Abel Braga para ser o técnico da equipe, né? E uma das principais mudanças que o Abel fez foi colocar o Bruno Prachedes como titular, também colocou o Caio para jogar, outro atacante, mas o Prachedes naquele campeonato foi muito bem, cara, se destacou, foi um dos melhores jogadores do Internacional naquele vice-campeonato brasileiro, e logo depois ele já foi vendido, né? Saiu pro Red Bull Bragantino, que inclusive pagou uma baita grana para contratar o atleta. E já no Bragantino ele teve momentos bons e momentos ruins, né? Ele começou tendo minutos, chegou com status de titular. Logo no início da sua carreira como jogador do Bragantino, ele de fato foi titular, mas foi caindo aos pouquinhos, né? Já no ano passado, ele terminou a temporada definitivamente como reserva no time que era comandado pelo Maurício Barbieri, e já nesse ano a mesma coisa, com o Pedro Caixinha. Ele tem poucos minutos, é verdade que ele atuou na última partida pela Sul-Americana, na goleada do Red Bull Bragantino, por 7-1, ele teve minutos, ele atuou, acho que até que ele foi bem, eu vi essa partida, mas de fato ele não está tendo tantos minutos por lá. E o Vasco demonstrou interesse na contratação por empréstimo do atleta, né? Vale destacar que ele é um volante, um meio-campista novo, nascido em 2002, não sei se ele já completou 21 anos, mas fato é que ele nasceu em 2002. Promissor demais, né? Todo mundo sabe. Uma coisa, ele passou pelas categorias de base do Fluminense, tá? Ele já foi direto para o Sub-20 pro Internacional e lá ele subiu, inclusive ele é carioca, né? Do estado do Rio de Janeiro. Bom, o Bruno Prachedes, ele tem muita qualidade, tá? Eu gosto muito do jogo dele, acho muito técnico, um jogo de costura, de aproximação, mas ele tem um ponto bastante vulnerável no seu jogo, porque eu acho que falta um pouquinho de intensidade para ele, sabe? Falta procurar mais jogo, falta ter uma intensidade realmente nos movimentos dele, tá? Acho que em alguns momentos ele demora muito para tomar a decisão, segura muito a bola nos seus pés, né? O que a gente costuma chamar de prender o jogo. Acho que em alguns momentos ele precisa soltar um pouquinho mais, fazer a equipe jogar, e talvez, não sei se esse é o principal motivo, mas talvez isso explique porque ele perdeu espaço tanto com o Maurício Barbieri quanto com o Pedro Caixinha lá no Bragantino. Mas analisando a possível vinda dele aqui para o Vasco, bom, se a gente for analisar hoje o elenco do Vasco, é um elenco totalmente novo, né? Principalmente no meio campo, talvez só o Jair seja um cara mais experiente, é Galarza, é Marlon, é o Andrei que tá saindo, é o Cocão, então são atletas muito novos, que a maioria é promissor, mas, cara, de verdade, eu não sei se o elenco do Vasco hoje precisa de mais um atleta novo, promissor. É claro que se a gente for analisar a longo prazo, né, imaginando uma situação desse empréstimo e aí depois o Vasco compra o atleta, se ele for bem, pode ter um retorno no futuro, mas hoje mesmo, na situação que o Vasco tá, na zona do rebaixamento, será que precisa de um atleta com essas características? Será que é um jogador de peso realmente para chegar, assumir, a tomar conta da posição, resolver o problema do Vasco, ser um cara que vai de fato resolver todos os problemas do Vasco da Gama? Cara, é muita incerteza nessa vinda do Prachedes, de verdade, porque é um atleta que vive mau momento há pelo menos 7, 8, 9 meses, tá? Ele não tem uma sequência grande de jogos e tendo bom desempenho há muito tempo, então seria mais uma aposta do Vasco
do que propriamente uma certeza de que ele chegue para resolver. E aí vai muito de encontro com as declarações do Paulo Brax, da diretoria do Vasco da Gama, de que vai e tem em mente contratar atletas que cheguem para resolver. Jogadores cascudos, jogadores de peso, e o Maicon é um jogador cascudo, mas era um cara que tá num momento muito ruim no Santos, era muito criticado, se tornou um reserva. E o Praxedes é a mesma coisa, cara. Apesar que é um moleque novo, de muito promissor, de muita qualidade, mas é um moleque que tá vivendo um mau momento há alguns meses e é uma incerteza, né? Acho que ninguém hoje tem a convicção de que ele vai chegar e vai resolver o problema e vai de fato ser titular do Vasco. Então, não sei, eu acho um moleque que tem muita qualidade, muito promissor, já falei aqui algumas vezes, mas eu tenho muita incerteza se ele vai tomar conta da posição, se vai ser titular e vai resolver o problema do clube, né? Tá na zona de rebaixamento, precisa de jogadores que cheguem e imediatamente assumam a posição, assumam o protagonismo do clube. O próprio Serginho, que veio lá do futebol turco, é outro cara que eu não sei se ele vai chegar e tomar conta da posição. Por qualidade técnica, não vejo ele como esse cara para resolver. Então é mais também uma aposta, né, um voto de confiança no atleta, e enxergo a contratação do Bruno Praxedes a mesma coisa. Talvez o único que destoa um pouquinho seja o Gary Medel, apesar das lesões que ele tenha vivido nas últimas temporadas, né, apesar da idade que ele tem, seja o único que destoa um pouquinho. Mas, cara, me preocupa sim as contratações do Vasco, principalmente pelo momento que o clube está vivendo. E apesar de o moleque ter qualidade, eu gostar bastante do jogo dele, acho que ele tem coisas para melhorar e precisa melhorar, né? Explica o momento que ele está vivendo. E, cara, o Vasco precisa de jogadores que chegam para resolver. E, bom, não enxergo o Praxedes como esse cara neste momento. Mas é só isso que eu penso. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa possível venda de Bruno Praxedes? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.